Sampaoli será demitido? Beleza, meus amigos e minhas amigas da Nação Rubro-Negra, chegando no canal trazendo mais um vídeo com informações do dia a dia do Flamengo. Vamos falar nesse vídeo que o presidente Landim foi ao CT do Ninho do Urubu fazer reunião aí pós-vexame do Fla na Liberta. Vamos falar também de venda de jogadores entrando em pauta de reunião, né, para minimizar impactos financeiros aí com a eliminação precoce na Liberta. Vamos falar também sobre o jogo do Brasileirão, né? Flamengo e São Paulo. Fla promete com força máxima. Agora só tem duas competições, né? Brasileirão e Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais agora no canal Flagol. Segura a emoção e vem com a gente. Sejam bem-vindos ao canal, comigo, William. E hoje eu chego cheio de notícias quentíssimas, pegando fogo a respeito do clube mais querido do Brasil e do mundo, quiçá do universo, o meu, o seu, nosso clube de regatas do Flamengo, Dali Mengão. Mas antes, eu vou pedir a vocês que, se ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscreva. É só clicar no botão inscrever-se, é totalmente grátis, não paga nada. Dá essa moral aí pra gente, ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais, beleza? Acione também o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal e deixa aquele like camarada, pois o seu like ajuda demais o nosso crescimento e ajuda a chegarmos a mais pessoas também, beleza? Tá a fim de ganhar uma camisa oficial do Flamengo? Participar do sorteio que vamos fazer aqui no canal? Então é simples, basta se inscrever, deixar like, você já estará participando do sorteio que acontecerá quando atingirmos a marca de 1.500 inscritos, beleza? Então vamos embora, vamos para cima das notícias. Bom, é o seguinte, o clima no Mengão, clima de velório, né? Ontem teve o primeiro treinamento pós-eliminação na Liberta e não podia ser diferente. Todo mundo quieto, né? Calado, né? Sem piadinha, sem nada, sem brincadeirinha. Ontem o Flamengo se reapresentou por volta das 16 horas da tarde e quem esteve presente nessa reapresentação, né, foi o Landim, ele que pouco comparece ao CT do Ninho do Urubu, né, mas não é porque ele não quer ir lá e tal, é porque ele tem outros compromissos, né. O Flamengo é uma instituição que tem vários esportes, né, além do futebol, que é o carro-chefe do Flamengo, mas o Flamengo tem natação, tem basquete, vôlei, ginástica olímpica, enfim, remo, todos nós sabemos disso. Então, quer dizer, ele, né, obviamente é o presidente de tudo isso, então ele tem muitos compromissos aí durante o dia a dia dele e quando é possível, né, principalmente quando a coisa aperta, ele comparece lá no Ninho do Urubu, né, na parte de futebol do Flamengo, né, porque quando ele vai lá é porque ou é para comemorar algo, né, legal, o Flamengo conquistou e tal, né, agradecer aos jogadores, é porque o bicho tá pegando. Nessa ocasião é a segunda opção, é porque o bicho tá pegando. Então ele foi lá ontem, né, chegou até um pouco antes do horário que a rapaziada chegou. E aí fez uma reunião lá, meio que em portas fechadas, enquanto o pessoal treinava, né? O São Paulo deu treino para o pessoal que não entrou, né, em campo, para os reservas e para quem não foi relacionado. Os demais, os que jogaram, né, ficaram ali fazendo regenerativo, fisioterapia, academia e tal. E o Landim se reuniu ali a portas fechadas com Bruno Spindel e Marcos Braz, né? Pelo que apuramos e ficamos sabendo, eles conversaram sobre o que fazer, né, para, né, dar a volta por cima e de repente conquistar as duas competições que o Flamengo ainda tem a disputar esse ano, né, para não ser uma temporada perdida. A mais factível, né, no momento é a Copa do Brasil, onde o Flamengo tá com o pé na final, né, só uma vacilada muito grande. E não é difícil, do jeito que as coisas andam no Flamengo é bem possível acontecer isso, mas tomara que não, né? Batendo na madeira aqui. Só uma vacilada muito grande pode tirar o Flamengo da final da Copa do Brasil, né? Isso não quer dizer que o Flamengo, obviamente, já é o campeão da Copa do Brasil, não é isso. Mas é o caminho, né? O Flamengo tem um jogo quarta-feira no Maracanã contra o Grêmio, tem a vantagem de ter feito 2 gols na casa do Grêmio. Então pode perder até de 1-0,
né? Obviamente o pensamento é de vitória, de fazer um bom jogo e garantir a classificação e ver quem vai ser o adversário e aí depois pensar na final, no adversário, enfim. E o outro, né, compromisso que o Flamengo tem agora é o Brasileirão. Nesse momento o Flamengo encontra-se na segunda posição com 31 pontos, 13 a menos que o líder Botafogo, né? Então, quer dizer, tudo isso foi pauta da reunião de ontem, o que fazer, como é que reanimar aí e tal. Sampaoli será demitido? Essa é a pergunta que todos fazem. Nessa reunião também foi, né, conforme apurado, foi decidido também que não, no momento, pelo menos para o momento não, ele continua, até mesmo porque o Flamengo tem uma semifinal aí, jogo de semifinal para disputar. Não é, não é uma não é uma derrota na Libertadores, enfim, uma eliminação na Libertadores, que também vai jogar tudo por alto e deixar o Flamengo sem comando nesse momento, um momento crucial aí, né, do Mengão. Então ele continua, obviamente, se o Flamengo tiver algum tropeço aí no meio da semana, aí não tem jeito, aí a cabeça dele rola mesmo. Ele continua, então não será demitido, por hora não, tá? Por hora. Essa é a expressão que usaram lá. Mais para frente, né? Depende dos resultados. Quem sabe, né? Aí é outra conversa, né? Tem a questão também da racha do elenco. O elenco está muito insatisfeito com o treinador, né? Inclusive, parte do elenco aí ficou, né? Abismado por ele não ter colocado o Pedro na partida, né? Contra o Olímpia. Né? Não entenderam por que não colocar um centroavante de área, cabeceador alto, que poderia ter ajudado o Flamengo ali. Bom, enfim, escolhas do treinador. E aí os jogadores estão bem satisfeitos, estão bem, né? Tem muitos ali. Tem alguns que gostam dele, mas a grande maioria quer a saída dele e tal, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Essa reunião teve tudo isso, inclusive também, né, foi falado na reunião sobre venda de possíveis jogadores, que eu já vou tratar desse assunto daqui a pouco. Falando um pouquinho do jogo do Olímpia, o Olímpia usou uma estratégia, né, que todos usam, né, e que o Flamengo tem que aprender né, a deixar de ficar falando bobagem antes do jogo, né. O treinador, né, o Arce colocou para os jogadores ali na pré-eleição dele e tal, uns vídeos motivacionais, principalmente vídeos que mostram, né, o Flamengo comemorando, né, youtubers, torcida, jornalistas comemorando ali o sorteio da Libertadores, quando o Flamengo foi sorteado ali no pote ali e pegou o Olímpia. Os caras, né, vibrando, é Olímpia, Olímpia, estamos na quarta de final, já passamos por eles. Tudo isso, né, foi colocado ali, então o Flamengo tem que ficar muito esperto, a torcida também tem que, né, baixar um pouco a bola aí e tal, né, porque isso atrapalha demais o clube. Os outros, por exemplo, a gente tem vários exemplos, né, do Flamengo falando bobagem e depois os outros usando contra o Flamengo e se motivando, né? O próprio Braz é cheio de falar bobagem. Tem aquele lance lá do Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Aquilo tudo fortalece os adversários. Então o Flamengo tem que dar uma maneirada aí né, nessas frases, nesses cantos e tal, porque os caras lá estão ligados, viu? E aí eles, né, dessa incentivada e o jogador, opa, se infla e vai para cima. Bom, isso é um comentário só, beleza? Agora, voltando aqui para nossa realidade, bom, o Flamengo então encara o São Paulo, né, pelo Brasileirão, nesse domingo, a promessa aí de força máxima, né, para esse jogo. Eu vou até passar aqui a possível escalação, que o GE já meio que adiantou. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui, ó, vou abrir para vocês aqui e tal. Bom, vamos lá. Escalação do Flamengo. São Paulo usará o que tem de melhor contra o São Paulo. Importante compromisso pela Copa do Brasil não influenciará na escolha dos atletas e questão física terá maior peso.
Se Jorge Sampaoli usou o time misto contra o Cuiabá no último dia 6, o mesmo não se repetirá no próximo domingo contra o São Paulo no Maracanã. O treinador deve levar a campo o que tem de melhor e a questão física pesará. Tem que ser mesmo, tem que ir para cima, né, que é o Flamengo é o que tem, que é o que sobrou. Apesar do vexame na Libertadores e de a Copa do Brasil ser o objetivo mais factível, o Flamengo encara o Grêmio na próxima quarta-feira com a possibilidade até de perder por um gol de diferença. O argentino não tem como hábito poupar jogadores. Contra o Cuiabá, Wesley, Fabrício, Bruno e Bruno Henrique foram poupados para que lesões fossem evitadas. Ambos apresentavam desgastes. Felipe Luiz e Léo Pereira ficaram no Rio com foco na partida com o Olímpia, mas só o primeiro jogou. Everton Ribeiro teve gastroenterite, enquanto Gabigol e Arrascaeta estavam suspensos. Dessa forma, com 2 partidas consecutivas no Rio, somente jogadores que estejam apresentando desgaste devem ser poupados. Ainda sem indícios do que São Paulo montará nesse treino de sábado, uma provável equipe para encarar o São Paulo é a seguinte: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a provável escalação aí do Flamengo para esse jogo contra o São Paulo, né? Lembrando que o São Paulo se encontra nesse momento na 9ª colocação com 26 pontos. Então quer dizer, o Flamengo vai jogar no Maracanã, tem que ganhar, vai para cima, esquece aí Libertadores, né? Dá um ânimo, dá um up e vai para cima, né? Porque é só a vitória nos interessa, até pra gente colar. Essa é a 19ª rodada, né? É o fim do primeiro turno, né? A próxima rodada já inicia o segundo turno. Então quer dizer, o Flamengo tem que ir para cima, tem que vencer, independente de quem vem lá do São Paulo, independente da situação que estamos passando pelo momento, né? E essa é o pensamento que todos devem ter lá. Falar agora de venda de jogadores, mudar de assunto agora. Falar agora de venda de jogadores é o seguinte: como eu disse, na reunião do Landim teve a pauta também, segundo a apuração, sobre vendas aí tá chegando ofertas aí, propostas de clubes, principalmente lá da Arábia Saudita. Os caras que estão querendo montar uma liga forte, já tem Cristiano Ronaldo, já tem a porra toda lá, Benzema, enfim, eles estão querendo, agora estão de olho em vários jogadores do Flamengo, né? Eu vou aqui passar para vocês. O Flamengo vai vender jogadores após a eliminação? Entenda a situação do elenco. Com mercados aquecidos, especialmente o da Arábia Saudita e janelas no exterior, rubro-negro vê com naturalidade o assédio de alguns de seus destaques. Essa informação é do GE, tá? Eliminado da Libertadores, o Flamengo agora enfrenta uma decisão fora de campo. É hora de vender jogadores do elenco? Com mercados aquecidos, especialmente o da Arábia Saudita e janelas abertas no exterior, o rubro-negro vê com naturalidade o assédio e alguns de seus destaques, né? Mesmo fora da Libertadores. A ideia de momento da diretoria é manter o elenco intacto, mas uma proposta interessante para as 3 partes envolvidas pode mudar o panorama. Então quer dizer, tudo pode mudar, viu? Aí pensando que não vai vender, que é outra história. Com dinheiro sobrando, os clubes sauditas tiraram nos últimos meses jogadores importantes, até de potências europeias, como por exemplo Benzema, Real Madrid, Mahrez do ex-Manchester City e Mané, né, ex-Bayern de Munique. Equipes do país do Oriente Médio também voltaram suas atenções ao Flamengo. Então os caras estão com bala na agulha mesmo. Nas últimas semanas, times da Arábia Saudita procuraram alguns jogadores do elenco rubro-negro. No entanto, com o clube em boa saúde financeira, o Flamengo só pretende se desfazer de jogadores em caso de excelentes propostas. Como o Flamengo remunera bem seus jogadores e ainda está vivo em 2 competições, sobretudo na Copa do Brasil, a diretoria não quer vender ninguém no momento. Claro que existem casos de jogadores insatisfeitos ou de atletas que visam independência financeira. A maior proposta recebida pelo rubro-negro vinda da Arábia Saudita foi por Pedro. No início de julho, antes do soco que o atacante levou do ex-preparador físico Pablo Fernandes, o Al Hilal ofereceu 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, e um salário 6 vezes superior ao que o camisa 9 recebe na Gávea. À época,
a proposta não agradou o atacante. Hoje, insatisfeito com pouca utilização e com relacionamento com a comissão técnica, Pedro quer sair. A prioridade é a Europa, mas o mercado saudita não está descartado, especialmente depois de o atacante nem ser utilizado no jogo que decretou a eliminação rubro-negra da Libertadores. Tô falando, o negócio tá ficando azedo lá pro lado do Pedro. O relacionamento dele com o Sampaoli, né, tá ruim mesmo. Não tá legal não. Léo Pereira também foi alvo de propostas vultuosas. O Al Nassr se mostrou disposto a pagar 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões, e ofereceu inicialmente 12 milhões de euros, 64 milhões. A diretoria do Flamengo avisou a intermediários que não tem a intenção de perder o atleta. 15 milhões de euros num zagueiro é bastante grana, viu? É de se pensar assim. Arrascaeta também recebeu muitas sondagens sauditas, mas é considerado um jogador inegociável. Não, esse não. Esse deixa, esse pode continuar. A saída só se daria caso o ídolo pedisse e a proposta atingisse a multa de 50 milhões de euros, cerca de 267 milhões de reais. Ayrton Lucas, mais recentemente, recebeu consulta na ordem de 20 milhões de euros, cerca de 106 milhões. Esse pode ir. Lateral a gente arruma aí. Mas a resposta foi a mesma. O rubro-negro nem abre conversa. E por quê? Meta de venda batida atenua a eliminação precoce dentro do orçamento. Bom, o Flamengo vendeu aí vários caras aí e tal, tá com o bolso cheio, por isso que ele, tá recusando essas propostas. Mas, como eu disse, dependendo da proposta que vir, também da insatisfação do jogador, no caso o Pedro, por exemplo, é o mais insatisfeito de todos esses relacionados. Então, quer dizer, o Flamengo de repente pode pensar sim, dependendo da proposta. Vamos ver o que acontece. Agora é torcer aí para que o Flamengo se dê bem no jogo contra o São Paulo e também no jogo contra o Grêmio, e que a paz aí volte a reinar lá no Ninho do Urubu, com Sampaoli, sem Sampaoli, enfim, com quem? Com Pedro, sem Pedro. Só o Arrascaeta deixa. O resto aí é tudo negociável. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flagol. Abraço, fui!